Oi, o meu nome é Maria e hoje eu irei falar sobre ecologia de populações e interações biológicas. População, indivíduos de uma mesma espécie. Então se liga, para calcular a densidade, a gente utiliza o número de indivíduos dessa população dividido pelo tamanho do espaço em que eles se encontram. Por exemplo, se queremos calcular a densidade dessa população, pegamos o número de girafas e dividimos pelo tamanho dessa savana africana, seja em área ou volume. É importante também analisarmos o índice de crescimento da população. E para isso, bora dar um zoom aqui. As taxas de natalidade e a de mortalidade estão totalmente associadas ao índice de crescimento de uma população. Quando o IC é maior que 1, significa que a população está crescendo, ou seja, a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Quando o IC é menor que 1, significa que a população está reduzindo seu tamanho, porque a taxa de mortalidade se sobressai à taxa de natalidade. E quando o IC é igual a 1, significa que ambas as taxas estão na mesma proporção, promovendo estabilidade da população. Tá, mas existem fatores que atuam nesse crescimento, impedindo e limitando o crescimento de uma certa população. A esse fator damos o nome de resistência do meio ou resistência ambiental, representada nesse gráfico pela área verde. Então podemos entender que nesse gráfico a curva vermelha representa o potencial biótico, ou seja, uma projeção de como seria o crescimento dessa população se não houvesse a resistência do meio. A resistência do meio seja clima, predação, dentre outros que interferem nessa curva de projeção. Então, a azul representa a curva do crescimento real, que é o resultado do crescimento real devido às circunstâncias da resistência ambiental. Interações biológicas. Quando é que a relação é interespecífica? Entre espécies diferentes. Assim, relação interespecífica harmônica é quando essas espécies diferentes interagem, mas nenhuma sai no prejuízo. Um exemplo é a protocooperação, em que as anêmonas se associam aos peixes palhaços. Elas fornecem a eles proteção e eles removem parasitas e fazem a limpeza nelas. Relação interespecífica desarmônica. Um exemplo é o predatismo, em que há a relação entre presa e predador, fazendo assim com que uma espécie mate a outra, assim como o leão se alimenta das zebras da silagem. E quando a relação é intraespecífica? Intra associa a dentro de uma mesma espécie. Relação intraespecífica harmônica. Um exemplo é a sociedade. Cada indivíduo é responsável por fazer alguma coisa, permitindo uma harmonia. Por exemplo, é o que acontece com as abelhas. A abelha rainha e o zangão são responsáveis pela reprodução, enquanto as demais operárias fêmeas se encarregam de outras atividades, como a coleta do néctar e a produção do mel. Já a relação intraespecífica desarmônica, um exemplo, é a realizada pela aranha viúva negra, que realiza o canibalismo, um canibalismo sexual, em que ela se alimenta do macho para conseguir nutrientes para o processo reprodutivo.